Olá, queridos alunos e alunas. Estamos agora começando mais uma videoaula. E a videoaula de hoje, vai falar exatamente sobre os povos africanos, tá? A importância que tem de nós estudarmos sobre os povos africanos. Esse é um assunto que está dentro da temática História Geral da África, tá? E nós vamos conhecer um pouco a respeito desses povos africanos, né? Existe sim uma importância de nós estudarmos os povos africanos, tá? Primeiro porque a sociedade brasileira, ela é fruto da miscigenação, ou seja, miscigenação é a mistura, significa mistura, tá? Então, a sociedade brasileira, ela é fruto de um processo de mistura racial, tá? Que envolve três tipos de pessoas. São os brancos, tá? O branco europeu, né? O branco de Portugal, tá? Que envolvem os negros, esse negro vindo da África, o negro africano, né? E envolve o índio, né? Que era o natural da terra, que nós também temos um assunto sobre isso, tá? Os indígenas. Isso aqui, ó, deu origem ao povo brasileiro, tá? É por isso que no Brasil nós temos negros, nós temos brancos e nós temos indígenas, tá? Então é muito importante nós estudarmos a história da África para nós compreendermos este processo, tá? Uma consideração importante: a África é considerada o berço da civilização. O que isto significa? Significa que os registros históricos e arqueológicos da presença do homem foi pela primeira vez evidenciado no continente africano. Por isso, ela é considerada o berço da civilização, né? O berço da humanidade de uma forma geral. Vamos conhecer um pouco mais sobre os povos africanos, sobre a África em si. Muito bem. Aqui nós fazemos uma pergunta: por que devemos estudar a história da África, né? Por que nós devemos conhecer a história dos povos africanos? E aí nós temos algumas respostas e vamos a elas. Primeira resposta é a que eu falei agora há pouco, tá? Olha o que diz aí, ó. Porque a configuração, você entende dessa palavra configuração, né? É ajuste. Porque a configuração da sociedade brasileira tem intensa participação, né, do negro africano, tá certo? Então, esta aqui é a principal resposta porque nós devemos estudar a história da África. Além disso, também, né, olha aqui a outra resposta: porque a cultura brasileira possui fortes traços de origem africana. E isto é verdade, né? A cultura brasileira, ela tem muitos traços da cultura africana. Quando você olha para o samba, você olha para capoeira, né? Você olha para o marabaixo, para o próprio carnaval em si, tudo isto aí são traços da cultura africana, né? Quando você come o vatapá, você toma o acarajé, né? Outros alimentos aí tem origem, né? A própria feijoada, né? Tem origem aí, né? Traços da cultura africana, tá? E um outro motivo é para nos sensibilizar contra todo tipo de racismo. Gente, quando você chama alguém de preto, de negro, ou faz uma piadinha, você está sendo racista. E isso é crime, né? O racismo é um crime inafiançável e imprescritível. Então, quando nós estudamos história da África, nós entendemos que todos nós somos africanos, todos nós brasileiros temos origem africana, certo? E
Tá aqui, né, o processo de miscigenação que eu falei para vocês, né? Miscigenação é uma mistura racial do preto, do negro, que pode ser chamado de preto também, tá? Do negro, do branco e do indígena. Vamos estudar um pouco algumas considerações sobre o continente africano, porque, gente, quando eu falo África, eu estou falando de um continente, tá? Na geografia, ela explica melhor para você o que é um continente, tá? Nós temos 5 continentes, e um desses continentes é exatamente o continente africano, que também é chamado de África, tá? Vejamos aqui. Aqui nessa imagem você está vendo aí o continente africano, tá? E você vai perceber que cada cor dessas que eu estou marcando aqui, ó, com X, representa um país africano, tá? Ele é formado por em torno de 50 países africanos. E, gente, na África não tem só negro, não, tem pessoas brancas, por exemplo, aqui, ó, no Egito, tá? Aqui na Tunísia, você vai ver que a maioria da população é formada por pessoas brancas. Aqui nós temos uma imagem de satélite, né, do continente africano. Você vai perceber que ele é banhado por algumas porções de água, que nós vamos já ver quais são essas porções de água aí, tá? Aqui, ó, nós temos um mar, aqui temos outro mar, para cá nós temos um oceano e aqui um outro oceano. Então, o continente africano é basicamente todo banhado por água, tá? Bom, olha o que diz aqui, ó. Vamos ver alguns aspectos geográficos da África, né? É importante nós conhecermos esses aspectos geográficos. A história, ela anda de mãos dadas com a geografia, tá? Olha o que diz aqui, ó. Eu vou mudar aqui a cor, porque está de vermelho, né? Mas olha o que diz aqui, ó. É banhada pelas seguintes porções de água. Lembra que eu te falei no slide anterior que o continente africano ele era banhado por essas porções de água aqui, ó. Tô marcando um X aqui, ó. Vamos ver quais são essas porções de água. Bom, ali, o que nós vamos ter ali? Aqui, ó, nesta porção de água aqui que eu marquei, puxei o gancho para cá, nós temos o mar Mediterrâneo. Então, isto aqui, ó, que eu estou rachurando para vocês de amarelo, é o mar Mediterrâneo, tá? É o mar que também é possível ter contato com a Europa e com a Ásia, tá? Mar Mediterrâneo, tá? Ao norte da África. Bom, ao nordeste da África, aqui, ó, tem o famosíssimo Mar Vermelho. Esse Mar Vermelho aqui, ele é conhecido porque a Bíblia fala muito sobre ele, né? Quando Moisés saiu do Egito para ir para a Terra Prometida, ele teve que atravessar o Mar Vermelho, né? E essa história é uma história bíblica, né? Que, através de um milagre divino, fez com que o Mar Vermelho fosse aberto, tá? E vamos lá. Aqui, ó, nós vamos encontrar, né, o Oceano Índico. Então, para esse lado leste aqui, né, o lado direito do mapa, nós vamos ter o Oceano Índico. E para o lado esquerdo, nós vamos ter o Oceano Atlântico, que separa a África do continente americano, tá? Além disso, gente, a África possui uma fauna. Meu Deus, o que é fauna? E possui uma flora diversificada. Toda vez que você ouvir falar em fauna, ela está se referindo aos animais, tá? Não se esqueça disso, tá? Toda vez, a vida toda, a vida inteira, quando fala assim fauna, fala de animais. E flora, né? Flora lembra das flores. As flores estão onde? Estão nas plantas, né? Nos vegetais, nas árvores. Todo e qualquer tipo de planta faz parte da flora, tá? E aqui está dizendo que a fauna e a flora da África é muito diversificada. E isso é verdade, né? Nós vamos ver lá as savanas africanas, tá? Bom, vamos prosseguir. Aqui, ó, eu tenho uma imagem que vai mostrar a flora africana, ou melhor, a fauna africana,
tá? Aqui você vai ver que na África você vai encontrar animais como o leão, a girafa, o guepardo, né? O lobo, este lobo aqui também, agora me falha a memória. Você vai encontrar zebra, elefante, né? Rinoceronte, não, esse aqui é o hipopótamo, tá? E aqui nós temos o rinoceronte. Então, é uma fauna riquíssima, tá? Onde é possível encontrar esses tipos de animais, tá? E além disso, a África, ela é muito rica em minérios e recursos naturais, tá? Vocês vão ver mais à frente na vida estudantil de vocês que por causa da riqueza da fauna, da flora e a riqueza mineral da África, ela vai ser alvo de muitas invasões, de muita exploração por parte dos europeus. Bom, a África, ela se divide em 3 porções. Olha o que diz aqui, ó. O território africano é dividido em 3 grandes porções territoriais. Aí aqui nós vamos ter, eu vou mudar aqui a cor da caneta, tá? Nós vamos ver que aqui nós temos essa divisão, a parte do meio e a parte inferior. Essa parte superior aqui é chamado de África do Norte. E ao meio da África vamos ter o famoso deserto do Saara, né? Quantos filmes você já não assistiu e que mostra o gigantesco deserto do Saara? E abaixo do deserto do Saara nós temos a África subsaariana, né? O nome é sugestivo, ou seja, que está abaixo do deserto do Saara, certo? E aqui nós temos, né, olha aqui, uma imagem do deserto do Saara. Nós temos aqui os países que fazem parte da África do Norte, né? E a África subsaariana e alguns países aqui que fazem parte dessa África subsaariana. Muito bem. Alguns aspectos históricos, né, que é o importante aqui para nós entendermos, os aspectos históricos gerais da África subsaariana. Vamos lá. Gente, a África subsaariana, ela é formada por milhares de tribos africanas que se organizavam em aldeias, tá? Então, gente, quando você pensa na África primitiva, na África histórica, pensa nela numa África formada por milhares, e eu falo milhares, de tribos africanas que falavam línguas e dialetos diferentes. Tá? Então a África, ela era formada por vários tipos de tribos africanas que tinham seus próprios costumes, mas tinham também costumes em comum. Tá? Além disso, olha aqui, ó, haviam alguns reinos africanos, e nós vamos estudar esses reinos africanos, tá? Haviam alguns reinos africanos organizados como reinos, e nós temos exemplos, reinos de Axum, de Gana, de Mali e outros. Nós vamos ver numa segunda aula aí, tá certo? Bom, o território, olha só, o seu território foi intensamente explorado e colonizado pela cobiça dos europeus, tá? Eu já falei isso aqui para vocês. Esta imagem aqui, ó, mostra exatamente aqui a cobiça dos europeus, tá? Primeiro os europeus vão invadir o continente africano em busca de mão de obra escrava. Depois vão invadir o continente africano em busca de animais, em busca da fauna, em busca da flora, em busca dos minerais, dos recursos naturais que a África podia também oferecer, tá? E aqui, ó, na letra D diz que ela foi alvo do tráfico negreiro. Vocês ainda vão ver muito isso aqui, tá? O tráfico negreiro. Foi graças ao tráfico negreiro, né, que no Brasil nós encontramos negros. Na França você encontra negros. Na América você encontra a presença do negro africano, tá? Então, foi essa atividade comercial, que era uma atividade comercial na época, né, do tráfico negreiro de escravos, que vindos da África, que foi o motivo pelo qual nós temos a presença do negro africano na configuração da sociedade brasileira, tá? Aqui diz necessidade de mão de obra das colônias europeias, tá? Foi exatamente por causa disso. Nós temos aqui a imagem de um navio negreiro, tá? Eu vou passar depois o link de um vídeo para vocês assistirem sobre como era, né, a captura desses negros e como era a vida terrível e macabra dentro de um porão de um navio
tumbeiro, né, que era chamado navio tumbeiro, e que também era chamado de navio negreiro, tá? E aqui nós temos um dado importante: haviam intensos conflitos tribais, tá? Falei para você que a África era formada por várias tribos e essas tribos viviam constantemente em conflito. E o interessante é que os africanos irão vender os próprios africanos para os comerciantes de escravos europeus, né? Eles que aprisionavam e vendiam como escravos, né, para os europeus. É uma informação importante aí, tá? Vamos ver um pouco das sociedades africanas, tá? Olha aqui, ó. O continente africano é formado por uma enorme diversidade étnica, cultural e linguística. E eu poderia acrescentar mais aqui, religiosa, tá? Então, gente, quando você pensa na África, quando você é religiosa, quando você pensar na África, pensa que a África é um continente formado por uma enorme diversidade, uma enorme diversidade étnica, né? Formada por várias etnias, várias tribos, diversidade cultural e linguística e também religiosa, né? Quando você vê falar na Ubanda, no Candomblé, nós não podemos chamar isso de macumba, nós chamamos isso de religiões de matriz africana, tá? Olha só, foi caracterizado pela presença de muitas tribos, reinos, impérios, como o Egito, né? O Egito foi um império, tá? E faz parte aí da história do continente africano. As rivalidades tribais foi uma característica marcante dos povos africanos, já falei sobre isso, né? E outro aspecto importante é a forte religiosidade, tá? Marcada pelo culto e rituais dirigidos aos espíritos, né? É aí que vai surgir Exu, Ogum, tá? Alguns espíritos africanos aí que eram cultuados pelos africanos, tá certo? Outras considerações: algumas sociedades africanas formaram grandes reinos, como o Egito, o Mali, Songhai, Oió, Axante, Daomé. Nós vamos ver alguns reinos desses. Haviam também pequenos agrupamentos que viviam em aldeias comandadas por um chefe tribal, tá? E havia também grupos nômades. O que é um grupo nômade? É um grupo que não tem um local fixo para ficar, tá? Vai se movendo de um lugar para o outro. Aqui nós temos a divisão das tribos africanas, né? Essas tribos, como eu falei, haviam as tribos nômades, tá? Aqui você vai ver um contingente enorme de pessoas nessa imagem, que mostra as tribos nômades se deslocando de um local para o outro, né? Quando eu falo de nômade, eu falo de tribos que não tinham um local fixo, né? E nós temos também as tribos sedentárias, né? Eram as tribos que tinham um local fixo, né? Habitavam numa determinada região, né? E eram as tribos sedentárias. Olha aqui, ó. Por isso que a palavra sedentarismo, né, dá ideia de pessoas paradas, de pessoas gordas. Olha o tamanho dessa barriga aqui, meu Deus do céu. Tá? É uma brincadeira à parte, gente, tá? Então, as tribos africanas se dividiam em tribos nômades e tribos sedentárias, tá? Como era a organização social dessas aldeias, né? Eu estou falando aqui historicamente, tá, gente? Mas claro que ainda hoje é possível nós encontrarmos algumas aldeias africanas que obedecem a esta organização, né? Nós tínhamos aqui a função do chefe tribal, né? O chefe tribal era ele que mandava e desmandava no pedaço. Ele era o cara, tá? Esse chefe tribal, ele aplicava justiça, ele distribuía as terras e ele criava leis e normas para a aldeia, tá? As aldeias, elas eram formadas pela união de várias famílias com relações de parentesco que fixavam-se num determinado lugar, certo? E liderava o chefe tribal também liderava os guerreiros em caso de guerra, tá? E por hoje nós encerramos a nossa aula. Na aula de número 2 nós vamos ver e conhecer um pouco sobre os reinos africanos.